Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à teologia, né? Nós estamos aí numa semana aí teológica falando a respeito da teologia e eu peguei para ser nosso guia aí de teologia esse livro, olha só, acho que eu já apresentei para vocês, é o Guia Wellington, né? Esse livro Guia Wellington, ele tem ele é um método de teologia, tá? Ele é um método de teologia muito bom, Guia Wellington, você pode ver aí, ó, tá? Ele é um livro bem grande, enorme, e ele fala sobre doutrina de Deus, doutrina do homem, arrebatamento, escatologia. Então ele fala sobre várias questões relacionadas à teologia. Então hoje nós vamos aprender sobre o arrebatamento. Hoje nós vamos entender aqui um pouquinho sobre arrebatamento. Eu estou aqui na página da introdução à profecia e fala sobre o arrebatamento. Nós vamos pegar a questão logo do arrebatamento para entender um pouquinho sobre o arrebatamento, tá bom? Então vamos lá? Qual o significado da palavra arrebatamento? Bom, na verdade, a palavra arrebatamento vem do latim, repere, como na palavra arrebatados, tá? Segundo a Bíblia em Tessalonicenses 4,17, diz assim: entretanto, se for necessário, o arrebatamento pode ser referido na Escritura como arpazo, que é a palavra grega traduzida como arrebatados. Em Tessalonicenses 4,17, a frase idêntica é encontrada em Atos, onde Filipe foi arrebatado, né, pelo Espírito Santo, e em Coríntios 12:2, quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então, arrebatamento, segundo a Bíblia aqui, já condiz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Não foi em corpo, né? Se ele dormiu, ou teve um sono, ou caiu, e em espírito ele foi arrebatado. Só que ele teve visões, teve sonhos, né? Isso se tornou um arrebatamento, né? Paulo foi arrebatado pelo Espírito Santo e ele foi para o terceiro céu. Segundo Coríntios 12:2 e 4, explica sobre o arrebatamento, sobre este arrebatamento que foi um sonho e ele foi arrebatado. Interessante, né? Então isso quer dizer arrebatamento. Esse arrebatamento apareceu na Bíblia, né? Também é arrebatado a frase, né? Filipe também foi arrebatado pelo Espírito Santo, segundo Coríntios. Não só Paulo, mas também Filipe. E nós vamos ver aqui outras pessoas que foram arrebatadas e o que significa a palavra arrebatado. É usado também como descreve avivamento e transformação finais do céu e da terra. Então, o arrebatamento, segundo o escritor aqui, ele também afirma, explicando que arrebatamento quer dizer também avivamento e transformações finais do céu e da terra. Então, arrebatamento quer dizer também como se fosse a vinda de Cristo, ou uma transformação e o fim da terra, que seria findasse a terra e todos seriam arrebatados, né? Aquelas pessoas que estavam esperando o arrebatamento, eles seriam arrebatados ao final da transformação e o final da terra. Então, a primeira menção do arrebatamento da Bíblia é encontrada em João 14:1 e 3. Embora os profetas do Antigo Testamento falassem em termos positivos sobre o futuro retorno do Messias à terra, a instituição do reino perfeito sobre a terra. Isaías 2:2 de em diante, né? Então, eles não sabiam absolutamente nada sobre o evento em que o próprio Deus iria. Por um breve período de tempo, retirou-se o povo da terra, retirasse o povo da terra, entretanto, embora falasse de arrebatamento. Isso permaneceria em um segredo até o escritor Paulo falasse mais tarde. Então, aqui o escritor diz também sobre um acontecimento que as pessoas no Novo Testamento, né,
em Isaías 2, eles já falavam sobre o acontecimento, que Jesus viria, arrebataria a sua igreja, né? E tão esperado, que todo mundo ouve aí sobre o arrebatamento, final dos tempos, o Apocalipse, né, também, né? Isso nós vamos ver mais tarde. Então, o arrebatamento quer dizer é, puxado, tirado, arrancado da terra, né? Num piscar e abrir de olho, como diz a Bíblia que Jesus vai vir num piscar e abrir de olho. Então o arrebatamento é como se fosse um sono profundo, onde a alma da pessoa ela se encontra com o Criador, que é Jesus, o Messias, né? E ali ela tem um encontro nos ares ou no céu, aonde vai haver, onde vai estar acontecendo este arrebatamento. Isso quer dizer o arrebatamento. Então, é perda dos sentidos, a pessoa morre literalmente. Aqui na terra o corpo fica e a pessoa é arrebatada. Agora, o arrebatamento que Paulo teve, que ele foi ao terceiro céu, que fala que Paulo foi ao terceiro céu, então não existe só um céu, né? Terceiro céu quer dizer terceira camada. Nós vemos que as repartições aqui em cima, elas são partes que a terra se torna o céu, e já tem outra camada que se torna o céu, né? E Paulo foi ao terceiro céu, olha que interessante. Então, o arrebatamento quer dizer isso. Paulo subiu ao terceiro céu em visões e sonhos e depois retornou para o seu corpo. E não quer dizer que ele morreu, mas quer dizer que ele teve um sono profundo, tá bom? Então vamos lá. Para quem Jesus virá? É uma pergunta, né? Cristo virá novamente pela sua igreja, que é formada para todos os salvos, desde o Pentecoste até o próprio arrebatamento. Então aqui o escritor diz que o arrebatamento é quando Jesus virá. E por que Jesus virá? Por que existe essa questão de arrebatamento? Para que finalidade vai acontecer esse arrebatamento? A questão é essa. Então a pergunta é essa, a dúvida é essa. Então aqui na Bíblia, segundo a Bíblia, né, porque a teologia cristã, ela estuda a Bíblia, né, então não tem como nós falar sobre teologia se nós não usarmos versículos bíblicos, né, versículos bíblicos. Então, que se refere ao arrebatamento, refere sobre a vinda de Jesus, que virá novamente, porque ele já veio uma vez, né, Jesus veio, e quando Jesus veio, ele veio como homem, nasceu no ventre da Maria, né? Que é a Maria, ele nasceu no ventre da Maria. E quando ele nasceu no ventre da Maria, ele cresceu como homem, mas em espírito ele era Deus. Então, como homem, ele chorou, mas como Deus, ele enxugou lágrimas de várias pessoas. Como homem, ele teve sono, mas como Deus, ele ressuscitou várias pessoas do sono, da morte, né? Como um homem, ele cansou, teve dores, né? Mas como Deus, ele curou muitas enfermidades, consolou várias pessoas e animou, dando ânimo, paz, alegria para várias pessoas. Então, ele tinha um lado homem e tinha um lado Deus, que era o lado espiritual, né? O lado espiritual. Então, como homem, ele suportou as paixões do pecado, da carne, né, os desejos da carne, tanto vamos pôr os 10 mandamentos de Moisés, né? Não adulterará, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então ele fez todos, cumpriu todos esses mandamentos, não pecando, né? Mas sim sendo obediente. E agora, e depois, né, foi crucificado, como diz aí, né, a Bíblia, né, ele foi crucificado porque já era profetizado que ele ia vir, ia morrer, né? Então, muitas pessoas ela falam, mas o diabo matou Jesus. Não, pela Bíblia não tem nada a ver que a morte foi o diabo que matou ou foi Herodes ou aquelas pessoas que mataram Jesus. O próprio Jesus, quando foi preso, nós estamos dando uma parada aqui para explicar, porque para você entender o que é arrebatamento. Então, o próprio Jesus, quando foi preso, ele disse na escritura
que Pilatos, você só me prende, só tem poder porque do céu foi dado. Então, se não fosse o mistério acontecer, nada ele não conseguiria prender Jesus, Jesus não ia ser preso porque ele era Jesus, porque as pessoas perguntam, se Jesus é Jesus, por que ele morreu? Se ele era Deus, né? Então ele morreu, ele não morreu, ele entregou ao Pai o seu espírito. É diferente de morrer, porque enquanto os homens estavam chicoteando ele na cruz, ele estava vivo, a alma dele estava viva. Mas quando ele falou, Pai, está consumado, eu entrego o meu espírito, aí sim o Pai levou o espírito dele e saiu do seu corpo, entregou o corpo ali, deixou o corpo ali na cruz e a sua alma foi arrebatada ao céu. Esse é o arrebatamento. O primeiro arrebatamento também, Jesus também foi arrebatado. Então é isso aí. Mas depois Jesus voltou, ressuscitou com o mesmo corpo, não mudou de corpo, né? Porque muitas pessoas têm uma interpretação errônea, fala que Jesus reencarnou, Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. Então a diferença é essa, que Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, porque já era de cumprir essa palavra, né? Então, segundo a Bíblia, porque nós cremos na Bíblia, né? Segundo a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia e apareceu aos discípulos, mandou os discípulos colocar a mão na ferida, onde foi furado, né? Os cravos, né? Que furaram, né? A coroa de espinho que colocaram nele. Então, ele estava com todas as marcas ali daquela morte. Da mesma forma que ele foi morto, ele apareceu, né? O corpo daquela forma. Então Jesus ele se manifestou da mesma forma. Então aí ele subiu ao céu e deixou o Espírito Santo. Isso se dá à Trindade, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele foi e deixou o Espírito Santo, mas deixou uma promessa: eu voltarei. Então esse arrebatamento ele pega-se nesta palavra: eu voltarei. Então aqui é onde diz por que Jesus virá. Jesus virá para buscar a sua igreja, porque ele fez uma promessa, e essa promessa ele irá cumprir. Então ele vai voltar a segunda vez. Por que ele vai voltar a segunda vez? Porque ele vai vir buscar a sua igreja. Quem é a igreja? Nós falamos sobre a igreja na teologia passada. Quem acompanha nossos vídeos tá atento da igreja que foi criada, onde foi criada em Atos dos Apóstolos. Então a igreja são os povos que seguem a Deus, que crê na profecia, crê na Bíblia, crê na palavra de Deus. Então, portanto, o próximo evento agendado, previsto na palavra de Deus, acontecerá quando o próprio Salvador aparecerá no ar e arrebatar os seus. Então, esse será o grande arrebatamento. Isso quer dizer escatologia. Escatologia quer dizer arrebatamento, final dos tempos, Apocalipse, como tem muito filme aí, né? Que fala sobre o Apocalipse, caindo tudo, quebrando tudo, o mundo se acabando, as pessoas no piscar de olhos subindo, você vê as almas subindo para o céu. Aquilo lá, aquela comparação que o filme faz, que vocês vê no filme, essa comparação aí preste atenção, seria do arrebatamento, tá bom? Então esse aí é o arrebatamento. É mais ou menos aquilo lá, né? Mais ou menos aquilo, o filme ele tenta tirar um pouquinho, eles estudam a Bíblia antes de fazer o arrebatamento, então mais ou menos aquilo lá, aquilo que vai acontecer. Então, um arrebatamento. Um homem está limpando a garagem e descobre uma pequena caixa cheia. Uma comparação aqui, ó. Um homem está limpando a garagem e descobre uma pequena caixa cheia de mistura de pequenas agulhas, farpas, serragem e pedaços de papel. Suponhamos que ele queria guardar as agulhas. Como ele poderia separá-las de forma rápida das farpas? Se tivesse um imã disponível e tarefa seria bastante simples. Ele colocaria o imã sobre a caixa, imediatamente todos os objetos possuindo a mesma natureza física seria pego para encontrar o imã no ar.
Então aqui o escritor ele fez uma comparação. Uma caixa cheia de agulha, cheia de lã, cheia de coisas ali de costura. Aí ele falou que o homem saiu pegando agulha por agulha e demorava a pegar uma por uma, né? E aí ele fez uma comparação. Imagina se você pegar um imã, que é o imã, aqueles imã que as pessoas colam nos ferros, né? Que puxa os ferros. Aí se você pegar um imã e colocar fora da caixa, colocar ali em cima da caixa, quer dizer que todas as agulhas vai colar no imã rapidinho, vai colar. Aí ele fez essa comparação, com certeza, nós vamos ver aqui mais para baixo, está se comparando a vinda de Jesus, o arrebatamento, mais ou menos isso. Jesus lá nos ares e de repente as agulhas, a nós subindo tudo para cima, entendeu? Mais ou menos como aquele filme lá, que aquelas almas sobem tudo para cima. Ó, se a esposa dele, observando tudo isso, viesse o objeto particular na casa, diria: olhe para a ponta afiada disso. Então ele podia se machucar, né? O imã já não, né? Então quando Cristo aparece, ele não virá especialmente para pessoas brancas ou negras, católica, protestante, judeus, gentios, mas apenas para os indivíduos que possuem a mesma natureza que ele. Uma dessas coisas mais emocionantes é que Deus faz por cada pecador arrependido e dá-lhe a mesma mente que Cristo e uma criação completamente nova. Então, Coríntios 2,16 fala sobre essa questão aí, que Cristo transforma o pecador e faz dele um, um algo que semelha a ele, né? Podendo amanhã puxar para cima. Esse escritor, nós falamos sobre o imã e sobre a agulha, ele fez a comparação nossa, porque quando Jesus vinha buscar, o arrebatamento não é para todos, segundo a Bíblia. É porque o que acontece, pessoal? Eu acho que cada um tem uma visão de um arrebatamento, mas segundo a Bíblia, nós estamos falando segundo a Bíblia, não estamos colocando aqui outros livros ou outros pensamentos de outras pessoas. Até então, porque nós somos servos de Deus, somos crentes, né? Acreditamos na palavra de Deus e seguimos a Bíblia como fé. Então, segundo nós cristãos, segundo nós evangélicos, segundo nós que cremos na Bíblia, Jesus vai vir buscar os crentes, vai vir buscar a igreja dele. Todos os pecadores que um dia foi pessoas errôneas, pessoas pecadoras, que encontraram Jesus e se arrependeram dos seus pecados, tornando-se uma vida diferenciada agora com Cristo, sabedor da sua palavra, e estão aguardando a sua vinda, que a igreja aguarda a vinda de Jesus, que a igreja ela está aguardando o arrebatamento. Isso quer dizer arrebatamento. Então, se você não sabia o que era arrebatamento quer dizer isso. Muita gente fala que arrebatamento é uma morte. Morte é um arrebatamento, sim, é um arrebatamento, porque a pessoa morreu, e se ela morre com Cristo, ela estava esperando Jesus, então ela já foi encontrar com Jesus antes de se dar o arrebatamento geral, porque isso é um evento que vai acontecer, que vai aparecer, que vai se surgir. Então isso é um arrebatamento, é uma coletiva que vai ter várias pessoas, várias igrejas, então esse é o arrebatamento. Então, segundo a Bíblia, quem subirá ao arrebatamento seria aqueles que estão aguardando a vida de Jesus, que seria a igreja de Cristo. Esses povos que estão aguardando o arrebatamento, que estão esperando o Messias, vão ser arrebatados, ok? Então é isso aí, pessoal. Então nós vamos ver aqui, a palavra arrebatamento aparece na Bíblia. Certa vez recebi uma carta em que o escritor argumentava que a palavra arrebatamento não aparecia na Bíblia. Vocês de Virgínia incomoda o coral de fazer canto-hino sobre o evento chamado arrebatamento? O pregador na TV pregava sermões sobre o arrebatamento e você chegou a escrever um livro sobre arrebatamento. Agora a minha preocupação, o seguinte é vocês então cantando, pregando e escrevendo sobre a palavra que nem mesmo está na Bíblia. Ao responder essa carta,
eu concordei que ele estava de fato correto, pois a palavra arrebatamento não pode ser encontrada em nenhum lugar entre 774 ou 777 palavras da versão King James da Bíblia. Mas então eu disse ao avô, são mencionadas nessa tradução da palavra de Deus. Mas existe uma trindade, existem demônios, a voz existe, o arrebatamento é uma realidade. Quais são os quatro principais visões sobre o arrebatamento? Então aqui a preocupação do escritor, ele está dizendo que as pessoas cantam sobre o arrebatamento, prega sobre o arrebatamento, e nós hoje estamos estudando sobre arrebatamento. Mas essa palavra arrebatamento, existe escrito dentro da Bíblia? Então a preocupação dele é essa, não ter escrito na Bíblia a palavra arrebatamento. Não tem na Bíblia, não tem essa palavra arrebatamento. Então, qual que é a visão do arrebatamento? A visão do arrebatamento parcial, Mateus 24, ela diz que o arrebatamento será limitado a cristãos cheios do Espírito Santo que estão fielmente na obra esperando o retorno de Cristo, deixando crentes carnais para trás para a passagem pelas tribulações dos 7 anos. É verdade, é claro, que a maior parte da orar, servir, a maioria das igrejas evangélicas é feito de 15% dos membros, enquanto 85% restantes, né? Portanto, o acordo com a visão do arrebatamento parcial, apenas os crentes cheios do Espírito Santo serão arrebatados, deixando os cristãos carnais para trás. A visão do arrebatamento da tribulação. Então, ele já começa explicando aqui sobre quem vai ser arrebatado, qual as pessoas que vão ser arrebatadas. E a questão da visão, nós vamos chegar a um ponto aqui, mas eu já vou esclarecer para você, como nós estamos passando essa passagem, fica chato, como eu já falei e questionei sobre o arrebatamento, a palavra arrebatamento não está na Bíblia, então eu tenho que dar um parecer para que você entenda. Quando a Bíblia fala, num piscar e abrir de olho, Jesus virá, e a Bíblia fala assim que a Bíblia fala lá em Mateus que um estará na cama, dois estará na cama, um será levado e outro será deixado, que seria um casal no caso, né? Então fala sobre no campo trabalhando, dois estará no campo, um será levado e outro será deixado. Então a maioria das vezes a Bíblia relata sobre esse arrebatamento, mas ela não fala arrebatamento, ela fala sobre num piscar e abrir de olho, repentinamente, é coisa rápida, é um rapto da igreja, então a igreja vai ser raptada. Isso quer dizer arrebatamento, entendeu? Então a palavra arrebatamento, ela é expressada na Bíblia de formas diferentes, mas com sentido arrebatador, entendeu? Então não é que a Bíblia não tem arrebatamento, isso não existe na Bíblia, existe sim, mas de palavras diferenciadas que o sentido dá, a colocação dá o mesmo sentido, o mesmo parecer. Podia se escrever arrebatamento, podia se escrever arrebatamento do que no piscar e abrir de olho, mas foi escrito arrebatamento. Então, hoje, traduzindo a Bíblia para o original ou para as pronúncias de agora, lógico que colocaria o arrebatamento nas palavras originais, né? Então é isso aí, gente. Arrebatamento quer dizer abrir no piscar de olho, vinda de Cristo, buscar sua igreja, arrebatar seu povo, aquela igreja que está esperando Jesus, então o povo que está esperando, a igreja com a fé deles, que eles estão aguardando Jesus. Então essa fé, essa confiança que Jesus virá um dia, o povo cristão ele carrega, ele tem ansiedade, os vô já falaram para ele, as vós já falaram para ele, então os netos estão esperando, os filhos estão esperando, os pais estão esperando, os tios, os pastores estão esperando, então a igreja toda está esperando essa vinda de Jesus, não só a vinda, mas essa questão que já está acontecendo, o evento que alguns vão trabalhar e não volta, isso quer dizer também arrebatamento, quem sabe foi arrebatado, não voltou do trabalho, e outras pessoas também que dormiram e não acordaram mais, quer dizer, essas pessoas, quem sabe, teve um encontro com Deus,
foram também arrebatadas. Isso quer dizer arrebatamento. Pessoal, nós vamos parar por aqui o arrebatamento, mas nós vamos dar continuidade. Então, esse aqui é o top 1. Me segue, compartilhe. Se você gostou, compartilhe para mais pessoas. A teologia, nós estamos dando uma teologia gratuita para as pessoas, tá? Nós vamos estudar esse livro, que esse livro fala sobre a teologia, conhecimento e tarará e tarará. E nós vamos trazer essa mensagem aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe. Eu vou deixar meu link aqui embaixo para que você quiser apoiar nós também nesse trabalho, nesse intuito. Você apoie nós também, tá? Então, acho que ficou bem claro, né, gente, o que é arrebatamento. Depois nós vamos entrar aí sobre o Apocalipse, depois nós vamos entrar outras questões aí da igreja, por que a igreja espera Jesus no arrebatamento, qual é a finalidade desse arrebatamento, como vai ser lá no céu, né, segundo a Bíblia, no arrebatamento, como vai ser. Tem muita gente curiosa que não sabe como vai ser. Poxa vida, eu queria saber também como vai ser. Os crentes vão encontrar Jesus lá no céu, quem vai estar lá no céu, o corpo, como que você vai entrar no céu de corpo e tudo, vai mudar a sua fisionomia, todos são iguais lá, vai ter casamento no céu, vai ser igual aqui na Terra. Então essa curiosidade nós vamos tirar depois. Eu vou passar para vocês depois, em outro vídeo. Me acompanhe, continue me acompanhando. Eu vou estar passando para vocês essa curiosidade para vocês nos vídeos próximos, tá bom? Me segue, compartilhe. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até mais, tá? Tchau, tchau.